Boa tarde a todos. Jesus abençoe os nossos esforços de modificação. Nós, antes de iniciarmos, queremos agradecer pelo convite que nos foi feito nesta casa com a qual nós já temos um vínculo de muito carinho, de muita energia boa, de muito amor. Eu estou vivendo aqui em Santos há 9 anos e esta foi a primeira casa com a qual eu tive contato aqui em Santos. E desde lá eu fui recebido de forma fidedigna, de forma amorosa, de forma carinhosa pelo Rui, a quem eu continuo sempre que eu venho aqui agradecendo por esta delicadeza que ele nos recebe sempre, né? Não conta meu tempo ainda, viu, Rui? Eu só queria fazer como colaboração uma observação. Quando o dirigente pede para nós fazermos silêncio, é por causa do padrão energético. Nós precisamos manter o padrão energético. Só para a gente ter uma ideia de como isso funciona, se nós tivermos que fazer uma reflexão, uma decisão, se nós precisarmos estar interiorizados e estivermos na 25 de março, será que a gente vai conseguir? Já se a gente estiver dentro do Parque de Ibirapuera, vai, né? Calmo, sereno, tranquilo. Então funciona assim. Tudo na vida funciona como energia. É por isso que o dirigente ele não está fazendo uma exigência pessoal, é um pedido da espiritualidade, porque tem constatação do ponto de vista até científico, tá bom? A vida é bela, minha amiga. Olha para o céu e vê como é lindo o azul. O sol que brilha, o mar que te abraça, o perfume das flores, o canto dos pássaros. A vida é bela, minha amiga. Sente o pulsar do teu coração, a força da tua alma, a luz da tua consciência, a alegria de viver, a paz de espírito. A vida é bela, minha amiga. Não te deixes abater pelas dificuldades, pelas dores, pelas tristezas, pelas desilusões, pois tudo passa e a vida continua. A vida é bela, minha amiga. Aproveita cada momento, cada instante, cada sorriso, cada abraço, cada beijo, pois a vida é um dom de Deus e deve ser vivida com amor. A vida é bela, minha amiga. Sê feliz e faz os outros felizes, pois a felicidade é o caminho para a luz, e a luz é o caminho para a eternidade. A vida é bela, minha amiga. Este é um poema feito pelo João Cabete, que foi um poeta, compositor espírita. Tem até uma casa aqui em Santos com o nome dele. Esse nosso irmão nos deixa essa poesia quando ele foi visitar uma amiga que estava doente e estava muito pessimista. E aí ele saiu do encontro com a amiga e nos deixou essa belíssima passagem, essa belíssima página. A vida é bela, minha amiga, nos querendo convidar a refletir sobre quanto é bela a vida, quanto é bonito o fato de nós estarmos aqui e existirmos. E isso nos leva a refletir, dentro do tema que nos foi proposto sobre a nossa caminhada espiritual, nos faz refletir sobre quem somos nós. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? Por que eu vou? E para que eu vou? Essas questões todas
já se fazem presentes nas nossas reflexões, porque nós estamos já no ano de 2026, da era cristã, que começou depois de muito tempo que a Terra já estava sendo habitada por todos nós, antes de Cristo, muito tempo antes, onde nós já estávamos em contato com essa maravilha chamada vida. A doutrina espírita vem através das mãos missionárias do professor Leon Denisard, Allan Kardec, nos ensinar, nos informar e nos dar respostas a essas perguntas que eu acabei de fazer. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? Para que eu vou? Nos dizendo o seguinte: nós somos criaturas criadas do ponto de vista como espírito, e Allan Kardec nos deixa bem claro, já quando nos define como essa individualidade, espírito com letra E maiúscula, criados simples e ignorantes. Depois de um caminho muito longo feito pelo espírito com letra E minúscula, o princípio espiritual. Quando nós adentramos no mundo dos homens, no mundo dos espíritos com letra E maiúscula, a nossa viagem já tinha sido muito longa dentro dos outros reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até o momento em que nós, abastecidos de informações, abastecidos de conhecimento, na condição de podermos entrar no novo reino, recebemos diretamente de Deus a condição de sermos espíritos com letra E maiúscula. Simples e ignorantes nesse primeiro momento. Simples na forma de nós nos manifestarmos, porque nós não tínhamos ainda grandes capacidades de manifestação e não nos manifestávamos de forma complexa. Nos manifestávamos de formas simples, né? Precisávamos, nós éramos dominados ainda pelos instintos, precisávamos cuidar da sobrevivência, cuidar da nossa segurança e, quando muito, isso. Simples, nos manifestávamos de forma simples, ainda não tínhamos a fala, ainda não conhecíamos a constituição social, nos manifestávamos de forma muito rudimentar e ignorantes do ponto de vista de não termos conhecimento. E a partir desse momento, nós fomos caminhando através da modificação dessa simplicidade inicial para uma complexidade que hoje faz parte da nossa vida. Já podemos identificar como é complexa a nossa forma de nos manifestarmos, e dotados de conhecimento. Nós aprendemos através da doutrina também que nós temos dois grandes departamentos, duas grandes situações, dois grandes lados da vida onde nós vamos precisar nos evoluir da simplicidade e da ignorância para sermos espíritos cada vez melhores, chegando ao ponto de sermos espíritos puros, como Kardec nos ensina, através da definição, através da classificação dos mundos e da classificação dos espíritos. Um dia seremos espíritos puros, seremos os anjos do Senhor. Perto daquilo que éramos lá na frente, os simples ignorantes, já somos os anjos do Senhor, se fôssemos vistos por nós mesmos de lá para cá. Mas estamos longe dessa divindade, sabemos também disso. Nós precisamos desenvolver as duas asas, segundo se fala dentro da doutrina, que é a asa do conhecimento e a asa da moral. Precisamos ir caminhando cada vez mais para irmos nos aperfeiçoando, para chegarmos um dia a sermos
os anjos do Senhor, a sermos os espíritos mais puros, próximos inclusive do Mestre, que Ele mesmo nos disse: vós sois deuses, farão tudo aquilo que eu faço e muito mais. Deus, na sua misericórdia infinita, sabedor de que nós não teríamos condição de uma única existência, que hoje já é maior, muito maior do que antigamente, né? Nós vivíamos 30 anos, 25, 40, aí foi indo, né? Vamos chegar aos 100 e pouco, né, Rui? Se Deus quiser, né? Já chegaremos lá, né? Deus sabia que mesmo com essa idade de hoje, que é possível, nós não conseguiríamos fazer esse caminho da perfeição numa única etapa. Então Ele nos dá um presente magnífico chamado reencarnação. Reencarnação. Por quê? Porque dentro das características que nós temos, que começamos simples e ignorantes, a questão de sermos eternos é outra coisa presente em nós. Somos seres eternos. E a partir desse momento nós não podemos mais ter medo da morte, se somos eternos. Nós precisamos compreender essa existência como uma etapa da viagem e da grande viagem que estaremos fazendo no rumo da divindade, da pureza espiritual. Então, sabedor disso tudo, Deus nos dá a reencarnação, para que nós possamos a cada etapa irmos fazendo um trabalho de reconstrução e de correção daquilo que foi feito errado na experiência anterior. Corrigimos aquilo que estava errado da experiência anterior e nos abastecemos, completamos, somamos mais experiências através da nova existência. É uma coisa magnífica, né? Se nós formos considerar a beleza da vida, o quanto somos importantes, a grandeza da obra de Deus, a bondade de Deus com todos nós vamos ficar com certeza sempre muito agradecidos. Leon Denis, dentro desse conceito que nós estamos falando do aperfeiçoamento, da vida, da existência, da nossa construção pessoal do aperfeiçoamento, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro maravilhoso, e Leon Denis nos foi informado que Leon Denis era o escolhido para nos trazer a codificação, caso Kardec, utilizando a sua escolha pessoal, não aceitasse e não completasse com o compromisso que foi feito. Ainda bem que ele aceitou, né? E cumpriu com o mandato que foi dado pelo Cristo para ele. Leon Denis nos traz nessa obra magnífica algo que ele chama as potências da alma, para que nós possamos identificar, dentro desse conceito de aperfeiçoamento, onde nós precisamos prestar mais atenção, o que faz parte da nossa existência, quais são os elementos básicos para que nós possamos trabalhar cada um deles para podermos aproveitar a oportunidade. Estamos aqui para isso. E ele nos coloca 6 conceitos que eu vou inicialmente falá-los e depois nós vamos tentar discutir cada um deles. A vontade, o livre-arbítrio, o pensamento, a consciência, o amor e a dor. São os conteúdos que ele chama de as potências da alma, onde nós precisamos prestar atenção em cada um deles, para podermos trabalhar cada um deles, conviver com cada um deles, da melhor maneira que pudermos, para aproveitar a oportunidade de existirmos. E ele nos diz que a maior conquista da individualidade, a maior conquista de cada ser ao se individualizar é a vontade. Começa aí já a diferenciação entre nós
e as criaturas dos outros reinos. Por quê? Porque nós temos o querer. Vontade é desejar, né? Ter vontade é desejar. Ter vontade é querer. E esse é o primeiro atributo que é colocado como o mais importante. O homem, na hora que entra no reino do Espírito, no reino do Espírito com letra E maiúscula, ele começa a manifestar vontade. Ele começa a manifestar na sua individualidade a vontade, o querer. E eu posso tudo que eu quero? É a primeira pergunta que se faz. Por isso que esse é um lado da nossa existência, uma potência da alma que precisa ser devidamente estudada, devidamente compreendida, devidamente controlada, né? Se eu tenho um problema ligado à diabetes, e eu passo ali na doceria, né? Vejo lá a amostragem toda dos doces, me dá vontade. Eu vou lá e pego. Se eu não souber controlar minha vontade, eu pego. Aí começa já o desafio. Se eu souber controlar minha vontade, eu fico na vontade. Não dou asas à manifestação da minha vontade. Então ele coloca isso de uma maneira maravilhosa. E sobre a vontade, nós vamos nos socorrer de Joana de Ângeles, que tem, Joana de Ângeles, através do Divaldo, nos deixou obras maravilhosas. Ela tem lá uma quantidade de 16 livros que fazem parte da parte psicológica, né? E ela nos traz livros maravilhosos porque ela faz uma abordagem bastante psicológica sobre essas manifestações todas, mostrando, inclusive, que nós podemos entrar em contato com a ciência sem sermos místicos do ponto de vista religioso. Ela aborda todas essas coisas da ciência, ela aborda sobre Freud, sobre Jung, sobre uma série de autores, de maneira a trazer esses conhecimentos para a doutrina espírita. E a Joana nos diz assim, ela tem uma mensagem no livro Vidas, Desafios e Soluções, dizendo assim: disciplina à vontade, o doce, na doceria, disciplina à vontade, essa faculdade de representar um ato que pode ou não ser praticado. Como definem os bons dicionaristas, a vontade tem que ser orientada mediante a disciplina mental, trabalhada com exercícios de meditação, reflexão, através de pensamentos elevados. Já estamos falando aqui em outra potência da alma lá que o Leon Denis falou, pensamentos. De forma que gerem condicionamento novo, estabelecendo hábito diferente do comum. Necessariamente são indispensáveis vários recursos que auxiliam a montagem dos equipamentos da vontade. Então veja que coisa interessante, aqui já tem o primeiro convite, a primeira orientação. A vontade é algo que temos, a vontade é algo que se manifesta, e a vontade é algo que precisa ser controlada, a disciplina da vontade. Então, é necessário que nós façamos o trabalho para que nós possamos conquistar uma condição diferente. E através do exercício inicialmente que é difícil, mas que através da continuidade e da insistência nós vamos fazer com que isso fique natural para todos nós, nós vamos disciplinando a vontade. Por isso que Jesus, quando cura, ele fala: a tua fé te curou, vai e não peques mais. Jesus já está nos orientando quanto ao uso da vontade. Tua fé te curou, vai e não peques mais. Ou seja, domina, tenha a rédea da tua vida nas tuas mãos.
tenha a condução da tua vida nas tuas mãos. Aliás, Kardec, quando fala das paixões, que nada mais são do que as vontades, apaixonantes, do que as vontades dos desejos, os grandes desejos, diz que as paixões são como um corcel, um cavalo mal dirigido. Se nós deixarmos a vontade do cavalo, o cavalo vai embora e vai nos derrubar. A Joana, num outro trecho, num outro livro, Vida Feliz, ela diz mais ou menos a mesma coisa. Ela diz: o uso da vontade sem o controle é como um carro descendo uma ladeira sem o freio. Perdeu o freio, vai ter problema. É a mesma coisa a vontade. Nós precisamos tratar a vontade com devido respeito, sobre isso. E para os conteúdos que fazem uso, que nós faremos uso para dominar a vontade, são a paciência, coisa que todos nós temos, muita paciência. Perseverança, coisa que também nós temos. E autoconfiança, coisa que também nós temos, Os consultórios de psicanalistas estão lotados de gente de confiança, autoconfiança. Olha só que coisa, esses 3 conteúdos da vontade: paciência, perseverança e autoconfiança, na disciplina da vontade. Veja que coisa interessante, porque a paciência, inicialmente, o que é? É esperar. Paciência é esperar, é você considerar, você conviver com a vida, dar tempo ao tempo, porque muitas vezes, o impaciente, o apressado come cru, como diz o ditado. E nós somos impacientes, ansiosos, e muitas vezes nós não damos tempo para que as coisas aconteçam. Nós não damos tempo para que a vida se faça. Então a paciência é necessária. Nós decidimos que vamos, porque temos esse problema lá, vamos voltar ao exemplo da doceria. Nós decidimos que não vamos mais fazer isso. Nós precisamos ter paciência conosco mesmos e ir nos dominando através da perseverança, da insistência, e dali a pouco aquilo se tornou natural, porque gerou autoconfiança. E aí aquilo fica natural para nós. Nós passamos na frente e nem lembramos mais que acontece, que tem aquele tipo de estabelecimento que ele vai nos trazer uma vontade tremenda, um desejo tremendo de fazermos, de cometermos o pecadinho da gula. Então, esse exemplo, pequeno exemplo, simples exemplo, vale para tudo. Quando nós acordamos de manhã e nós temos, o café não saiu bem feito, o café ainda está demorando, tem alguma coisa. Quando a gente chega para o almoço, o feijão já está super salgado, nós temos a vontade de desabafarmos, através do nosso primitivismo que ainda está presente em nós. E aí nós precisamos dominar essa vontade, fazendo o quê? Segurando o ímpeto, através da paciência, Minha querida, não tem problema, acontece, não tem problema, faça um café novo, não tem problema, põe batata nesse feijão para que o sal diminua, não tem problema. No primeiro dia, a gente vai falar aquilo e ainda vai ficar com aquela coisa dentro da gente, esmagando o estômago. No segundo dia que acontecer, nós vamos nos enervar menos. Dali a pouco, aquilo ficou natural. Então, da mesma forma, a não vontade. Eu levanto de manhã, não tenho vontade de cumprimentar ninguém em casa, de falar um bom dia. Vou insistir para falar um bom dia para aquelas pessoas que moram comigo, principalmente para aquela parceira ou parceiro que está ao meu lado, que ficou junto de 4 paredes uma noite toda.
Inicialmente nós podemos até não ter vontade, porque a gente brigou muito, porque a gente não está muito satisfeito, né? A gente implorou para vir junto com a pessoa aqui, implorou, antes da encarnação, mas depois a gente esquece, quando está aqui, esquece e reclama, e pediu muito, hein? Deveria estar agradecendo, Senhor, muito obrigado, do Senhor estar me dando essa oportunidade para corrigir os enganos do passado, mas a gente chega aqui, esquece, e tem que fazer esse trabalho hoje, conhecendo a doutrina, até por essa razão, né? Não, eu preciso viver bem com essa criatura, porque certamente, Deus me colocou junto a ela, atendendo ao pedido meu e ao pedido dela, para que nós pudéssemos fazer o rearranjo da nossa existência, da nossa vida. Então, a minha vontade inicialmente não é abraçar, não é beijar, não é fazer nada, mas nós vamos disciplinando a vontade através da persistência, através da perseverança, através de adquirir a autoconfiança e falar, não, eu agora abraço tranquilamente, porque eu olho nessa criatura uma irmã ou um irmão que está ao meu lado por objetivos nobres, por objetivos muito, muito nobres e muito valiosos. É o uso da vontade. Leon Denis coloca para nós ainda a questão do livre-arbítrio, que já está explicado aqui, né? Porque se nós estamos tendo a vontade e estamos disciplinando a vontade, nós estamos fazendo uma escolha. Livre-arbítrio é isso, né? É livre escolha. Paulo de Tarso nos deixa de forma brilhante a questão do livre-arbítrio. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então aí é a questão, vou voltar ao doce, né? Tudo me é permitido, eu posso ir lá, eu tenho dinheiro, vou comprar o doce, vou me refastelar com o doce, né? E depois vou sair correndo atrás do médico, porque vai começar a me dar problema sério, né? Vai começar a me dar uma série de problemas, uma série de dificuldades na minha vida. A mesma coisa nos relacionamentos, a mesma coisa na manifestação pessoal, a mesma coisa em todas as nossas manifestações. Hoje eu não quero ir ao centro, está frio, está chovendo, Santos está um frio, 19, 18 graus para Santos, está chovendo, eu não vou ao centro. O trabalhador, né? Ou o assistido, ou quem está aqui nos ouvindo, tem que disciplinar a vontade. Aí você usa o livre-arbítrio. Não, eu vou porque vai fazer bem para mim, eu vou porque é algo necessário, o livre-arbítrio. Quando nós temos a vontade, a primeira coisa que acontece conosco, na medida em que aparece o desejo, que é a primeira manifestação íntima do Espírito, quando nós temos a vontade, que nós começamos a querer, acontece algo dentro de nós que é a forma de manifestar, é a forma de o Espírito se manifestar, chamada pensamento, né? Quando eu tenho a vontade, dispara em mim uma coisa chamada pensamento. Então eu quero, me deu vontade de comer o doce, eu fico pensando lá no brigadeiro, né? Já me deu forma, já dei forma no brigadeiro, no bolo, naquilo que for, e eu vou usar o livre-arbítrio para ir lá comer ou não comer, mas o pensamento é a manifestação do Espírito. O pensamento, depois da vontade, é a parte mais importante da nossa existência, porque através dele nós nos comunicamos, né? Acabamos de falar sobre o silêncio, que o Rui pediu o silêncio aqui. Por quê? Porque através do silêncio, o nosso pensamento vai entrar numa vibração positiva, e nós vamos entrar em contato com energias nobres. Então o pensamento precisa ser disciplinado, do ponto de vista de quando ele se manifestar, e se manifestar de uma forma que não é a mais interessante para nós colocarmos de lado, mas ele existirá, e é a forma de nós nos comunicarmos, através do pensamento. A oração é a manifestação mais nobre que existe do pensamento do homem.
a oração, o contato com Deus, que não precisa ser em voz alta, não precisa ser rezado de voz alta, nem com palavras rebuscadas. É o nosso pensamento manifestado pela nossa emoção que vai se colocar em contato com Deus, nesse diálogo maravilhoso nosso com Deus, ou nosso com o nosso benfeitor, com o nosso santo da nossa escolha, né? Do jeito que nós acharmos que tudo isso, né, deve acontecer. Para que tudo isso possa acontecer, nós precisamos buscar algum lugar que nos oriente, né? Porque nós temos a vontade, falamos da vontade, falamos do pensamento, falamos do livre-arbítrio, mas muitas vezes nós ficamos na dúvida, né? Poxa, como é que eu fico sabendo qual é a melhor forma de me comportar, né? Em exemplos que às vezes não fica muito claro para todos nós. E foi perguntado a Kardec porque nós temos que seguir um determinado preceito. Isso faz parte da sociedade e faz parte também da sociedade espiritual, nós irmos atrás de preceitos, atrás de definições, que são as chamadas leis, né? Se eu quero saber se alguma coisa está boa ou não, eu devo fazer ou não devo fazer, tem algum lugar que tem que me orientar, tá certo? E muitas vezes a gente acha que precisa entrar em contato com a lei de Deus através dos evangelhos, que sem dúvida alguma é uma das formas, ou através de obras rebuscadas, através de bibliotecas poderosas, bibliotecas aí que estão no mundo todo, né? E aí Kardec faz a pergunta ao Espírito de verdade, e ele não nos deixa dúvida. Nós não precisamos ir atrás dessas grandes bibliotecas em nada para descobrir onde está escrito a lei de Deus. Quando é perguntado onde está escrito a lei de Deus, o Espírito de verdade responde na consciência. E a consciência deveria ser consultada constantemente por todos nós. Devo ou não devo? É bom ou não é bom? Preciso ou não preciso? Vou ou não vou? Abraço ou não abraço? Perdoo ou não perdoo? Eu quero ser perdoado ou não quero ser perdoado? Dentro da justiça, se eu quero ser perdoado, eu perdoo ou não perdoo? Está tudo escrito aqui dentro, na consciência. É uma das potências da alma, trazidas por Leon Denis. E nós vamos encerrar, porque o tempo, infelizmente, já está passando. Nós vamos encerrar com a mais importante das potências da alma. A mais importante. E nós vamos encerrar com uma mensagem. Um poema de Olavo Bilac, que vai nos falar exatamente sobre a potência mais importante. Aquela que foi perguntada a Jesus, qual é o maior mandamento? E ele não nos deixa dúvida. Qual é o maior mandamento? Ama a teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a potência mais importante da alma, o amor. Ama que é barato, ama que não custa nada, ama que é agradável, ama que é gostoso. É muito melhor amar do que desamar. É muito mais fácil, é muito mais, nos plenifica muito mais. Ama. Ora direis ouvir estrelas, certo perdestes o senso, Olavo Bilac. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora: tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Muita paz a todos.